E chega aí, pessoal, Felipe Sobral aqui. E hoje a gente vai falar da Vale, uma gigante da nossa bolsa brasileira que carrega muita expectativa e também muita volatilidade. Se você investe na empresa, está pensando em investir ou quer entender melhor como funciona o comportamento de uma ação cíclica, esse vídeo ele é essencial para você. E eu já invisto há 5 anos apenas em ações e eu estou aqui com o compromisso de mostrar a realidade dos investimentos sem fantasia. É para quem quer realmente crescer no médio e longo prazo com estratégia e sem ilusão. E aqui você vai ver de forma clara os pontos positivos e negativos que o primeiro trimestre de 2025 revelou sobre a Vale e principalmente vai entender os riscos e oportunidades que ninguém gosta de falar. Mas antes de começar, um aviso rápido: esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. O objetivo é te passar informações para que você mesmo possa tomar suas próprias decisões com consciência, beleza? Então, vamos embora para a análise. E olhando aqui para esse gráfico da Vale, nós podemos perceber que ela vem acumulando uma queda de mais de 17% dentro de um ano. E se a gente pegar os picos máximos e os mínimos, nós vamos ver que a queda máxima chega em cerca de 25%. E além disso, perceba que o gráfico da Vale é cheio de volatilidade. Então, para começar a entender isso, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que a Vale é extremamente dependente da China. E percebam aqui que em 2025, nesse primeiro trimestre, a China ela representou 48% da receita líquida da Vale. Para você ter uma ideia, foram mais de 22 bilhões de reais somente da China. E vejam a diferença do segundo lugar, que é o Brasil, que é responsável por 10% da receita da companhia, totalizando 4,76 bilhões de reais. Em terceiro lugar, temos a Europa com 9%. Em quarto lugar, temos o Japão com 6%. E em quinto lugar, a Ásia com 6%. Ou seja, se a China ela desacelera, a Vale ela sente imediatamente. E isso é muito importante de se ter na cabeça quando se pensa em investir na empresa, principalmente diante do atual cenário político que nós estamos vivendo. Agora, vamos ao principal fator que afetou os resultados da Vale. Se nós olharmos aqui o gráfico do minério de ferro, perceba que ele está perto das mínimas dos últimos 5 anos. E esse baixo preço do minério de ferro, naturalmente, puxa para baixo o EBITDA da companhia. Então, o cálculo ele vai ser bem simples. Quanto menor o preço de venda, menor vai ser a geração de caixa operacional. Só que aqui, entre alguns pontos positivos, perceba que mesmo com essa pressão toda do preço do minério de ferro, a Vale ela conseguiu ser mais eficiente em alguns sentidos. Percebam aqui que a empresa ela conseguiu reduzir gastos com frete, melhorou o custo caixa de produção e ajustou algumas despesas administrativas. E isso segurou um pouco o impacto negativo da queda do minério de ferro. E se a gestão não tivesse feito esse trabalho de eficiência, com certeza o tombo iria ser maior. Porque percebam aqui que o EBITDA do primeiro trimestre de 2025 ficou em 3,2 bilhões de dólares, já o do primeiro trimestre de 2024 ficou em 3,5 bilhões, levemente maior ao primeiro trimestre desse ano. E essas melhorias vieram muito em função dos custos que foram reduzidos no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o primeiro tri de 2024, onde percebam aqui que o custo caixa com relação ao minério de ferro teve uma redução de 11% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Já os custos operacionais totais do minério de ferro e Pelotas teve uma redução de 7%. Já olhando aqui para sua operação de cobre e níquel, perceba que os custos totais da operação de cobre ficou em menos 63%. Já os custos da operação de níquel foram reduzidos em 4% em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Então, o que a gente pode perceber é que o preço do minério vem caindo sim, vem caindo forte, mas a Vale, em contrapartida, ela vem se tornando cada vez mais eficiente e precisando de um valor menor investido para manter as suas operações. Então, mesmo o preço do minério caindo, a Vale ela continua sendo uma empresa bastante lucrativa. E isso a gente pode ver aqui no fluxo de caixa livre do primeiro trimestre de 2025, que a Vale tem um EBITDA de 3,2 bilhões de dólares, e tirando aqui todos os gastos com a sua operação e investimentos,
sobrou 504 bilhões de dólares, o que é bastante positivo, considerando a pressão no preço do minério. Porém, quando a gente inclui aqui os gastos extraordinários, que foi justamente os gastos que a Vale teve com Brumadinho e Samarco, e o pagamento de proventos, perceba que houve uma queima de caixa de 1 bilhão de dólares em comparação ao quarto tri de 2024. E esse detalhe acaba sendo muito importante porque pode prejudicar o pagamento de dividendos no curto prazo, principalmente devido a essas despesas jurídicas e indenizatórias que ainda estão em andamento. Porque percebam aqui, a gente olhando para a dívida líquida da Vale, vejam que no quarto trimestre de 2024, essa dívida era de 16 bilhões de dólares. E vejam que ela deu um salto para 18,2 bilhões de dólares já no primeiro trimestre de 2025. Então, em apenas um trimestre, a sua dívida saltou em quase 2 bilhões de dólares. Mas aqui a Vale ela fala que esse valor fica dentro do intervalo estipulado pela companhia. Percebam que aqui, vejam aqui que a própria empresa estipulou que sua dívida ficaria entre os 10 e 20 bilhões. Então, diante desses números, sim, a dívida ainda permanece controlada, mas veja que ela deu um salto de quase 2 bilhões de dólares e muito disso foi em função de pagamento de dividendos e JCP. E isso aqui é algo que a gente tem que ficar de olho. Mas agora que já falamos de alguns números da empresa, e não dá para falar da Vale sem lembrar dos passivos de Brumadinho e Samarco, eles ainda pesam forte na estrutura da empresa. Esses acordos, indenizações e gastos com recuperação ambiental, eles são compromissos sérios. E não é porque já passou, a mídia não está mais falando, o problema acabou. Não, ainda tem muita conta a pagar, muita coisa a ser feita. E outro ponto fundamental é, a Vale ela é uma empresa extremamente cíclica, depende diretamente do preço do minério de ferro, como a gente viu. Então, se o minério sobe, o lucro acaba explodindo, mas se o minério cai, o lucro ele desmorona junto com ele. É simples assim. Então é por isso que se você investe na Vale, você precisa ter um estômago forte e visão de médio e longo prazo. Então não dá para a gente se desesperar em momentos ruins, nem achar que sempre vai ser chuva de dividendos. E só para vocês entenderem um pouco melhor como eu enxergo isso, percebam aqui que na posição acionária da Vale, vejam que um dos maiores acionistas da empresa é a Previ, que é a Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil. É um fundo voltado para a Previdência dos funcionários do banco. Então, vejam que um fundo destinado para a aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil detém como uma das suas maiores posições a Vale. E esse fundo necessita de dividendos para poder arcar com seus custos. E isso é mais um indicativo que a Vale é uma boa pagadora de dividendos. Já olhando aqui para a minha exposição na carteira, vejam que hoje eu tenho 120 ações da Vale. Isso representa cerca de 8% do meu patrimônio. Ou seja, é uma posição relevante, mas está longe de ser a maior, justamente por entender esse risco cíclico da empresa. Então eu mantenho uma exposição controlada, nem muito grande para não deixar passar alguma oportunidade, nem pequena demais para não sofrer tanto com essa volatilidade. Então, resumindo, a Vale é uma gigante, eficiente, com ativos de classe mundial, mas que carrega riscos que você precisa respeitar. E se você entende o que está comprando, aceita essa volatilidade e pensa no médio e longo prazo, a ação sim pode fazer sentido para você. Mas se você quer estabilidade, então talvez a Vale não seja a melhor escolha. Então, para fechar essa análise, a Vale continua sendo uma potência, uma das maiores exportadoras do Brasil e com geração de caixa sólida, mesmo no cenário de pressão sobre o minério de ferro. Mas também é uma empresa que carrega desafios importantes, volatilidade natural do setor, dependência do mercado chinês e os impactos financeiros dos processos de Brumadinho e Samarco. Então, se você busca retornos consistentes, sem tanta montanha-russa, talvez a Vale não seja o melhor caminho. Mas se você entende que investir em empresas cíclicas exige muita paciência, e que essa volatilidade, por vezes, gera muita oportunidade, aí sim ela pode ter um espaço na sua carteira.
Mas o importante é saber onde você está pisando, sem ilusão e respeitar o seu próprio perfil de investidor. E não é porque fulano de tal está comprando, o investidor tal, um grande canal no YouTube, um grande investidor está comprando, que você também deve comprar tal empresa. Mas agora eu quero saber de você. Você tem Vale na carteira, pretende comprar ou já está pensando em vender? Deixa aqui nos comentários, porque é bom a gente trocar essas ideias e evoluir juntos nos investimentos. E se você curtiu essa análise mais direta, baseada em fatos e sem enrolação, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente conversa com o pé no chão. É uma conversa feita para quem quer construir patrimônio de verdade. E não se esquece de dar uma olhada no primeiro comentário fixado, onde eu vou deixar a minha planilha de preço-teto e projeções para você acompanhar as melhores empresas do mercado. E vamos embora fazer o dinheiro trabalhar por nós.